Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou o Edu Montoni e você está no podcast Pode Isso Montoni, porque você não poderia estar em outro podcast. Para você que está vendo o vídeo, eu estou improvisando aqui um fone de ouvido até eu ter cara de pau e comprar um adaptador, pelo menos um adaptador, porque a minha esposa tem como o celular dela é iPhone, o meu é Android. A minha esposa tem um fone de ouvido que eu só preciso comprar um adaptador. Eu vou comprar um adaptador porque ela tem o microfone, né? E aí você vai ver que meu áudio vai melhorar. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu tenho um lapelinha, né? Um microfone de lapela, mas o que acontece? Ele tá quebrado. E aí eu improvisei isso aqui. Eu peguei esse fone de ouvido aqui do meu enteado, eu tenho um adaptador P2 e estamos gravando dessa forma. Para você que está só me ouvindo, isso vai ser maravilhoso, porque meu áudio vai ser bem. Para você que está me vendo, você vai me ver todo torto assim, né? Não tão torto assim, né? Você vai me ver segurando um fone de ouvido naturalmente. Mas como você bem sabe, o intuito do meu podcast é que ele seja natural e que a gente bata um papo. É mais bater um papo do que ter uma qualidade absurda, tá bom? Então, sem mais delongas, eu queria falar um pouco. é, eu acabei de criar o nome do podcast 5 minutos antes de começar o podcast, então provavelmente vai ser isso. Vai ser Aqui não fico mais. E eu anotei umas coisas aqui no computador, quando você vai ver que eu vou olhar para o meu lado esquerdo. Por que que eu tô falando aqui não fico mais? Eu recentemente, em algumas viagens que eu estava fazendo, tanto para fora de São Paulo quanto para fora do Brasil, eu sempre paro para pensar, pô, e se eu morasse aqui? Pô, será que não seria bom sair de São Paulo? Eu comecei a ter umas reflexões assim e pensar, né, tipo, por que não? Porque assim, eu quero falar sobre isso hoje. Antes de qualquer coisa, se você gostar, você já sabe, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, você se inscreve no Spotify, você deixa o seu like. No YouTube é a mesma coisa, você se inscreve, deixa o like, deixa o hype, passa para um amigo, porque tem conteúdo toda semana aqui pra gente bater um papo super gostoso, Brasil. Então vem se divertir comigo. É, Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, rapidamente, assim, eu vou fazer meu show solo de stand-up, meu primeiro show solo de stand-up. Se você pegou depois, né, que o meu show solo já passou, fica de olho na minha agenda no Instagram e, por favor, vá me assistir. Meu show é dia 6 de junho, que é um sábado, às 9, lá no Hansa Comedy, em Itaquera, né, perto do Arthur Alvim, ali no meio dos dois metrôs. E o meu intuito aqui de fazer esse podcast, nada mais, nada menos, é que levar as pessoas para o meu stand-up algum dia na vida. Seja para me ver uma vez, seja para quem me viu no stand-up continuar me acompanhando e um dia voltar, mas o intuito é esse. Então, se você gosta do meu trabalho de alguma forma, vá lá. Se você não gosta, continua aqui. Né, se falar, eu odeio o seu stand-up, mas eu gosto de você e do seu podcast. Continua aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Mas fica de olho na minha agenda. E eu também estou fazendo projetos especiais uma vez por mês. Eu ia começar o episódio e lembrei, né? Você sabe muito bem que eu não sei editar e meu podcast não é editado, né? Então é como se fosse um ao vivo e a gente vai trocando ideia. Que eu estou fazendo projetos especiais para o YouTube uma vez por mês. Eu gravei o de Roma, né? Que foi da minha lua de mel. Na semana que vem provavelmente saiu de Nápoles e ainda tem o de Barcelona e o da Bahia. E eu ainda vou gravar outros vídeos especiais. Então, se você gosta desse formato editado de viagem e de outros processos que não seja essa conversa que a gente está tendo aqui, vai lá e dá uma olhadinha. Bom, vamos lá? Vamos se divertir? Então, morar fora. O que eu pensei assim, né? É, Inicialmente, assim, eu nunca tinha pensado na minha vida sobre morar fora de São Paulo. Assim, porque tem muita gente que tem esse sonho, assim, ou de viajar muito, não que eu não goste de viajar, ou de morar, tipo, em um outro estado, ou de sair do país. Eu nunca tinha pensado inicialmente isso, assim. Eu acho que é pelo fato, assim, tipo, eu fui. Por dois fatores, assim. Eu tava me perguntando até antes de fazer esse episódio. Primeiro porque eu. Sei lá, eu sou meio acomodado na vida, assim, eu sou meio avesso à mudança. Acho que todo mundo é um pouco avesso, mas eu sou um cara que eu não quero ter umas mudanças muito bruscas, assim, porque se exige adaptação, exige diversos outros fatores, então esse é um dos pontos. E segundo que eu eu sei lá, na minha juventude, assim, não que eu não esteja jovem, eu tô com 33 anos, mas quando eu tinha uns 20, 19, eu só queria sair pra tomar uma e viver o dia de amanhã, entendeu? Tipo assim, o que eu quero dizer? Eu queria ter meu trabalho, mas eu queria me divertir, tomar uma, ser feliz, entendeu? E eu não ficava pensando, como é que vai ser daqui 5, 10 anos? Hoje,
que eu passei a pensar um pouco mais nisso. Então, tipo assim, meu negócio era beber, dormir, acordar, divertir e, tipo, sabe, melhorar um pouco minha qualidade de salário, minha carreira. Então era um pouco disso. Então, primeiro que eu nunca tinha pensado, né, em morar fora. Não sei se você já pensou na vida. Já começa me dizendo aqui nesses primeiros minutos se você já pensou, ou se até você mora fora. Porque eu também vejo que é como uma oportunidade, né? Eu tenho um amigo meu que tá morando em Orlando agora, e ele também nunca tinha se planejado, mas a vida é meio doida, assim. Tipo, ele não tem filho, ele tinha sido demitido do emprego, ele não, ficou uns 3 meses pra achar um outro emprego, não tava muito feliz. Aí ele viu essa oportunidade e foi, entendeu? Tipo assim, isso é um exemplo de um amigo, mas eu tenho vários. Tem a irmã da minha cunhada, que eu espero que ela ouça até aqui. Grande beijo pra você, Fernanda, minha cunhada. E ela é a irmã mais velha da minha esposa, e ela tá em Portugal faz vários anos, assim, tipo assim, ela pode até dizer melhor aqui nos comentários depois, mas pelo que a Viviana me conta também, ela não tinha essa expectativa de morar fora, sabe? Mas acabou acontecendo ao longo da vida, entendeu? É por isso que eu também tô falando que esse é um dos motivos de eu ter feito esse episódio. Porque eu também comecei a pensar, será que vale? Será que não vale? E se eu me arrepender? São mudanças bruscas. Eu tenho vários exemplos aqui pra contar, mas esse é um dos pontos, assim, que, tipo, pode ser que, pelo decorrer da vida, isso leve a gente a fazer esse tipo de coisa, né? E aí, esse é um dos outros pontos, assim, né? Que me faz querer pensar e eu fico pensando assim, gente, de novo, rapidinho. Tô olhando pra cá porque eu anotei os tópicos, tá? Eu não decoro tudo, não tem como eu decorar tudo, tá bom? E como não é editado, eu vou fazendo dessa forma. Mas eu prometo que vai ficar dinâmico, tá bom? Se você se incomodar com eu olhando pro lado, perdão, fecha o olho e só me ouve. Porque o intuito do podcast também é isso, né? Aí eu também não posso agradar todo mundo. Ah, você quer editado. Ah, você quer que faz do seu jeito. Você quer que faz com uma camiseta bonita. Ah, gente, parou também, né? Calma aí, você quer tudo de mão beijada? Ah, sai daí. Aí, um dos motivos também de pensar em morar fora é o seguinte: eu amo São Paulo, nasci aqui, eu tô há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Ou não tantos anos, mas há bastante tempo já morando aqui. E tô bem acostumado, mas eu fico pensando também sobre qualidade de vida. Não que eu não ache que São Paulo não tenha uma qualidade de vida muito boa, a depender de onde você mora, região, e também qual que é a sua rotina. Se a pessoa mora na Zona Leste, ela vem trabalhar na Zona Sul e ela vai presencial todos os dias, tem que se deslocar, de segunda a sábado, pô, a qualidade de vida é péssima, entendeu? Se você sair de qualquer extremo da Zona Leste para ir pro extremo de São Paulo para ir para outro extremo, cara, é absurdo. Então, assim, tipo, esse é um dos pontos. Eu fico pensando mais velho, como é que eu vou envelhecer, se eu vou ter saúde, entendeu? Tipo assim, é, climas mais próximos de praia e regiões mais planas são mais tranquilas de você viver, entendeu? Lugares mais silenciosos, é, tentar trabalhar menos, entendeu? Menos estresse, menos correria. Porque, querendo ou não, o que acaba facilitando muito minha vida é que depois da pandemia eu vivi no meu emprego assim, que é o assalariado, que é onde eu ganho meu dinheiro, que é o CLT. Eu passei e assessoria de imprensa principalmente, eu passei a trabalhar de home office, entendeu? Então assim, isso me segura muito assim no emprego. Eu quero cada vez mais, vou uma vez por semana e eu já falei isso várias vezes e busco e brigo muito por isso e torço para que isso aconteça na minha vida, que é trabalhar menos de forma presencial, entendeu? E tipo assim, por quê? Porque isso me ajuda, cara, porque assim, numa rotina de trabalho, fazer as coisas de casa e fazer academia, é, às vezes eu começo 8 da manhã, vou parar umas 7:30 da noite, 9 horas da noite eu tô de banho tomado e jantando. Agora, se você tem que voltar 7 horas da noite de um lugar e vai demorar uma hora e pouco, e vai pra academia, e vai não sei o que, você chega em casa às 11:30, cara. Acabou o seu dia, entendeu? Meia-noite. Tá ligado? A hora que você consegue parar pra fazer alguma coisa. Então, assim, o home office também me segura aqui. É, em morar em São Paulo também, sabe? É, porque é isso também, né? Para você que tá me acompanhando aqui, é por isso que eu tava parando para pensar e raciocinar. Eu sou
defensor absurdo do home office, a não ser que você trabalhe em determinado emprego, né? Tipo, você não vai fazer determinado emprego, ser policial home office, entendeu? Ser bombeiro home office. Você não vai ser, a depender do que você faça, mas, tipo, eu tô falando do... Você entendeu o que eu quero dizer também, né? Não pega no meu pé. Você não vai ser o enfermeiro home office. Claro que tem telemedicina, por exemplo. Mas você não vai fazer sabe, hoje em dia, pelo menos, você ainda precisa estar lá. Quem sabe, daqui a uns anos, a gente não só fala no microfone que nem eu tô fazendo assim pra um robô e ele faz tudo. Aí você pode ser, entendeu? Mas hoje em dia, atualmente, você precisa estar na rua, entendeu? Então, Uber home office também não dá, né, mano? Como é que o cara vai fazer Uber home office? Ele vai dirigir um simulador? Talvez daqui a uns anos, entendeu? Então, quem sabe? Inteligência artificial tá aí pra virar Matrix, pra sugar toda a nossa alma, todo o nosso sangue e botar a gente pra gente fazer energia pra eles, né? Quem sabe? Então, assim, o ponto número 2 que eu tava falando é sobre isso, sobre morar fora, que eu fico pensando. Mas, porque assim, esse ponto sobre ter qualidade de vida, um dos principais pontos que as pessoas tocam e que elas reclamam, e elas com toda razão, é que São Paulo tem um trânsito extremamente caótico, entendeu? E é exatamente o que eu falei, se deslocar de um ponto para outro. Você perder 4 horas da sua vida, perder, né? Tipo, fazendo. Porque assim, antes da pandemia, exatamente isso que eu tava falando. Antes da pandemia, eu lembro que eu ia do Jabaquara, que é onde eu morava, para Faria Lima, onde eu trabalhava. Tipo assim, eu fiquei 2018, 2019, pelo menos 2 anos e meio fazendo isso até a pandemia vinha e eu trabalho de casa. 1 ano e meio, né? Cara, indo todo dia e eu lembro que eu saía assim, às vezes eu saía atrasado, saía tipo assim, 7h30, 8 horas, que eu tinha que sair antes disso, eu chegava 10h30, cara, sabe? E tava super acostumado, assim, a isso, sabe? Tipo, quando chovia muito, tanto que eu tinha um livro na mala, um monte de coisa baixada no celular pra ver. Eu tava acostumado a fazer esse trajeto, tipo, hoje, depois do home office, tô acostumado a fazer isso de banho tomada aqui na minha sala. Mas antes eu tava acostumado a fazer isso em casa, entendeu? Ou em casa, no ônibus, no trem, on the subway, right? Você entendeu? Tipo, no metrô. Eu tô mostrando que eu sou bilíngue pra vocês entenderem, pra vocês curtirem um pouco, apreciarem. Entendeu? Então, você entende? Então, assim, não vale a pena, mano. Só que o paulistano tá com um trânsito intrínseco, né? Mas é isso. A partir do momento que você passa a ter alguma visão, tipo assim, o paulistano que sempre se deslocou, ele está acostumado a se deslocar. Mas se ele tiver uma oportunidade de parar de se deslocar, ele vai ver quanto se deslocar é ruim e vai começar a incorporar outras coisas na vida dele, que é o que eu estou fazendo. A partir do momento que eu entendi que o home office é uma benção, entendeu? E eu amo home office, eu falei assim, cara, eu nunca mais quero voltar a trabalhar 5 vezes na semana presencial. Quero trabalhar de casa, entendeu? Muitas vezes que eu puder. Bom, a outra coisa é isso que eu estava falando sobre o home office e eu também fico pensando muito sobre sair de São Paulo e morar na praia, em algum lugar de praia. Só que ao mesmo tempo, você sair da onde você está exige algumas mudanças estratégicas. Não somente do ponto de vista do que você vai perder, porque assim, se você for para um lugar muito longe, por exemplo, na rotina corrida que a gente já não vê os nossos entes queridos, né? Alguns nem são tão queridos, a gente é obrigado a ver, alguns familiares. Você deixa aí no comentário se você quiser chegar um tio, uma tia e alguém deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou curtir. Mas você perde esse. A gente já vê, por exemplo, eu vejo pouco a minha sobrinha que tá morando em Mogi das Cruzes nesse momento, assim, ou que mora com a minha irmã. Entende? Por quê? Porque a vida é muito corrida. Eu vejo pouco minha tia, meu tio, minha mãe. Entendeu? Porque eles têm coisas pra fazer e eu também tenho coisas pra fazer. Assim como você também, ou como qualquer outra pessoa. Entendeu? É, então, assim, é muito complexo, assim, você tomar essa decisão. Às vezes a pessoa toma essa decisão e ela vai melhorar. Tipo, tem um amigo meu que mora em Miami, ele tá super feliz. Mas ele não vê o pai dele faz 2 anos, entendeu? Uma decisão que ele tomou, sabe? É aquilo que a gente tava conversando, é o ônus e o bônus. Ele vai acabar vendo o pai dele, mas ele vai acabar não vendo o pai dele, mas ele vai acabar tendo uma nova vida, um emprego que ele queria, estando mais feliz na rotina dele, mas é isso, assim. E a gente tem poucas horas para estar junto com as pessoas que a gente ama. Talvez
Tem que ser uma escolha totalmente racional, assim, ou irracional, do ponto de vista que você quer. Tem gente que vai olhar e vai falar assim, cara, eu preciso ser feliz, entendeu? Aqui não dá, entendeu? Se você estiver no limite, melhor você tomar essa decisão. E do ponto de vista do irracional é esse, e do ponto de vista racional eu vou perder as horas, vou perder tempo com a minha família, mas vou estar feliz. Então, assim, é complexo, é uma decisão complexa. Porque as pessoas acabam sofrendo de saudade também, entendeu? E é bem por aí. E dentro desse sonho de morar na praia, eu fico me perguntando financeiramente, que é um dos outros fatores que eu sempre me pergunto, que é assim, não é fácil você se estruturar para morar em outro lugar, entendeu? Porque, por exemplo, eu trabalhando em home office, eu preciso ainda estar em São Paulo. Se eu for morar no litoral sul, aqui em Santos, e por aí vai, ainda eu estaria perto, moro e pouco, então eu conseguiria fazer esse deslocamento quando necessário. Agora, se eu for mudar para outro estado, tem que ter uma negociação com o seu emprego, e pode ser que o emprego não queira me segurar, ou que é o que me paga o meu aluguel e faz eu estar aqui conversando com vocês, entendeu? É, financeiramente falando. Mas, assim, tem um amigo meu que se estruturou do stand-up para morar no Ceará. Ele abriu um negócio lá, ele trabalhou por 15 anos como CLT, ele e a esposa dele juntaram grana, tinha um apartamento que eles pagaram durante esse tempo todo, botaram para alugar, então lá, então eles têm uma renda passiva do apartamento, eles têm outras coisas, mas eles se estruturaram para fazer esse tipo de coisa. É o que você pode fazer também, você pode começar a estruturar em 5, 6 anos e morar em outro lugar, já caçar um emprego e conseguir ter uma renda ali para você poder também ter tanto um pouco de renda para pelo menos você não passar fome, se você conseguir já pagar seu aluguel ou uma moradia com uma renda passiva, né? Você, pô, já é meio caminho andado, porque o resto você corre atrás para trabalhar um pouquinho e aperta as contas para viver. Também esse é um outro fator, depende de como você quer viver, com quanto dinheiro você é feliz, entendeu? Esse é um fator primordial e claro, todo mundo é feliz com US$ 1 milhão no bolso para gastar num dia só. Agora, nem todo mundo consegue chegar nesse patamar, né? Sabemos bem, e se eu entrar nessa assunto social, iremos cada vez mais profundamente para outro caminho. Então eu penso um pouco nisso, principalmente por ter. Até anotei um ponto aqui que é por isso, mais calma, menos caos. É por isso que eu penso em morar na praia. Eu acho que em alguns determinados lugares da praia, né? Você tem muita calmaria. Eu lembro de um cara uma vez que eu conheci que ele era Uber, ele é, né, ainda, eu imagino, sei lá, e ele falou que ele morava em Mongaguá e tinha uma bici. Ele era borracheiro de bicicleta, bicicletaria, desculpa se eu não decorei. E aí ele trabalhava com isso, arrumava bicicleta, arrumava câmara, arrumava pneu, e ele conseguia pagar o aluguel. Ele falou: Meu, eu era muito feliz nessa época do que morando aqui em São Paulo, entendeu? Porque era muito calmo, eu tava na praia direto. Tem gente que gosta disso, eu penso muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, ó, nesse momento da minha vida. E se eu não me acostumar? Por ser muito silencioso, entendeu? Eu tenho muito medo de não me acostumar. Porque eu falo, e se eu não me acostumar? E se eu ficar muito. Caraca, mano, e agora? Pra onde que eu vou? Porque eu fico com esse medo, mano, entendeu? De não me acostumar, sabe? Então, eu não sei muito bem o que te responder, sabe? Tipo assim, o que me responder, sabe? É, mas é só vivendo, assim. Só que no momento, exatamente um pouco do ponto que eu quero falar, assim. Eu não tenho como sair por alguns fatores, assim. Primeiro porque eu sou casado, né? Eu casei recentemente e a vida da minha esposa tá aqui, o filho dela mora aqui, a escola dele tá aqui. Então, assim, sair daqui do nada, sozinho e empurrar um relacionamento à distância seria totalmente pensar só em mim, totalmente egoísta, porque eu acabei de casar e casamento é dividir a vida, né? Você topar dividir a vida com uma pessoa, sabe? E relacionamento à distância eu não acredito de nenhuma forma, mas isso é para outro dia e outro podcast. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Então, assim, não é fácil, assim. Talvez daqui a uns anos, conversando com a minha esposa. E o segundo, eu acho que o primordial, assim, primeiro meu trabalho, que é as assessorias, o dinheiro tá aqui. Então, assim, para mim é mais fácil ainda tá aqui em São Paulo, o salário que eu ganho. Já tô adaptado há muito tempo, entendeu? Querendo ou não, tipo, e principalmente o stand-up, assim, o segundo outro ponto. Porque
no stand-up, cara, eu não tenho público, né? Como você bem sabe. Se você tá aqui, você é uma das poucas pessoas que gosta de mim e estou muito feliz. Espero que você continue curtindo e compartilhando e espero continuar crescendo, né? Quem sabe daqui uns anos você não fala assim, ó. Eu vi o Montoni quando tinha 30 views, hoje tem 30 mil. Quem sabe? A vida é assim, né? A gente não sabe do dia da manhã. E é exatamente por isso que eu tô falando, porque o stand-up hoje, pra mim, ele tá aqui em São Paulo, entendeu? Porque eu já não tenho um público grande, eu vou morar em outros lugares que tem menos comedies, ou que não tem uma cena de stand-up estabelecida, eu não vou mais fazer show, entendeu? Aqui, querendo ou não, ainda consigo fazer bastante show, consigo correr pra cima e pra baixo, fiz um network nos últimos anos, então esse é um dos pontos que eu penso também em não sair de São Paulo nesse exato momento, entendeu? Mas eu também tenho uma coisa sobre morar fora do Brasil, e eu não sei, eu também não sei. É, por conta do stand-up também, eu sempre penso em morar no Brasil, entendeu? Porque eu poderia fazer stand-up em qualquer outro lugar, eu poderia me deslocar e marcar meu show, entendeu? Eu penso muito sobre isso. Mas eu saí poucas vezes do país, né? Tipo assim, eu conheci Estados Unidos, Barcelona, Itália, Espanha, Itália, então assim, eu também tenho o sonho de viajar muito mais. Cada vez que eu vou para um lugar, eu também tenho isso, eu e minha esposa, né? Eu quero ficar, eu quero morar lá, eu quero viver lá, entendeu? Assim, porque sei lá, é um lugar novo, é um clima, mas eu também acho que é muito ligado a férias e tranquilidade, né? Porque, tipo assim, você não tá trabalhando em Barcelona, entendeu? Você não tá trabalhando na Itália, nos Estados Unidos. Eu não tava trabalhando aqui na praia quando eu vou. Se eu trabalhar, talvez eu mude a percepção também do lugar, entendeu? Não sei. Mas eu também gostaria de conhecer muitos países ainda. Tenho um sonho de, antes de sair dessa vida, né, que seria, no caso, é, ir para dessa para melhor, bater las buetas, eu gostaria de conhecer pelo menos 10 países, tá bom? Me diz aí, e você gosta de viajar? E quais países você gostaria ainda de conhecer? Ou lugares? Me diz aí. Bom, as outras coisas que eu coloquei aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. É isso também, eu tenho medo de morar fora do país por conta de perrengue. Que tipo assim, imagina se eu faço umas contas erradas e, sabe, porque eu falo inglês, mas nos Estados Unidos eu conseguiria me virar, conversar, mas eu tenho medo de passar perrengue de idioma, dependendo de onde você vai, entendeu? Tipo assim, de dinheiro principalmente. Porque aqui, querendo ou não, eu trabalho num lugar que eu conseguiria me adaptar, morar em outro. É isso que eu falei pra vocês. No momento eu fazendo home office, as outras coisas, eu conseguiria me adaptar. Agora, é. Eu fico pensando se eu tô em outro lugar, eu teria que arrumar outros trabalhos, sabe? Eu tenho muito também falando, pô, mano, ou eu me estruturo bem nos próximos anos, ou pra que que eu vou sair daqui? Será que vai melhorar muito também, entendeu? É um dos meus pontos, né? E essa culpa, faca de dois gumes, e é isso, gente. Eu acho que é isso. A coisa que eu mais penso é, será que vale a pena a longo prazo? Porque eu também penso muito sobre família, amigos. Tem um amigo meu que eu vejo que ele foi padrinho do meu casamento, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem cada vez menos momentos juntos. A gente se viu em março desse ano e muito provavelmente vai se ver em dezembro ou em janeiro do ano que vem, entendeu? Então é uma vez por ano, sabe? É muito legal quando a gente se vê, mas a gente se vê cada vez menos. A gente vai ter 12 histórias para contar nos próximos 12 anos, sendo que a gente tinha pelo menos um encontro por mês. É isso. Esse é o grande ponto. No momento eu estou em São Paulo, para você que está se perguntando, gostaria de saber você, onde você está, o que você está fazendo, o que você pensa sobre morar fora. Se você já cogitou sair de São Paulo, eu digo que por enquanto não cogitei, mas cogito cada vez mais sobre qualidade de vida. Se você gostou, deixa seu like, curta, passa para os amigos. Eu faço um por semana, eu penso bastante para poder fazer pelo menos 20, 30 minutos de conteúdo aqui para você assistir. Se você não assistir hoje no sábado, assiste no domingo, que é na segunda. Baixa aí, quando você for lavar uma louça, fazer alguma coisa que você não está acostumado. Você vai fazer um cardio, coloca eu ali, fica conversando comigo um pouco. Faz qualquer coisa aí, que são 15, 20 minutinhos, vai passar rapidinho. E se você tá gostando, é óbvio. Se você não tá gostando, você não tá nem aqui, tá bom? Tamo junto. Até semana que vem. Vai sair o episódio de Nápoles. Curte lá esses episódios especiais que eles. Eu tô muito feliz com esse projeto. E até semana que vem.